Ministério Público Federal quer bloqueio de R$1 milhão do estado da Paraíba por falta de plano de segurança de 2 açudes no Rio São Francisco. Presidentes de tribunais superiores manifestam pesar pela morte do jornalista Ricardo Boechat em queda de helicóptero em São Paulo. A AGU pede cooperação aos Estados Unidos para bloqueio de $124 milhões de empresa americana acusada de pagar propina na Lava Jato. E presidente do Supremo participa de lançamento de pesquisa que traça perfil do magistrado brasileiro. A grande maioria, mais de 70% dos que responderam, 70% defenderam o processo judicial eletrônico. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, divulgou hoje nota de pesar pela morte do jornalista Ricardo Boechat. Jornalista, apresentador e radialista Ricardo Boechat morreu no início da tarde desta segunda-feira, aos 66 anos. Ele estava em um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O piloto, Ronaldo Quattrucci, também morreu no acidente. Na nota de pesar, o ministro Dias Toffoli diz, abre aspas, lamento a morte do jornalista Ricardo Boechat ocorrida nesta segunda-feira em São Paulo. A imprensa e a sociedade brasileira estão em luto pela perda desse excelente profissional que, com dinamismo e versatilidade, levava notícia aos públicos mais diversos, seja para quem o lia na coluna da revista Isto É, seja para quem o ouvia na rádio ou assistia nos telejornais da Band. Presto minhas sinceras condolências à família, aos amigos e às empresas para as quais trabalhou ao longo de quase meio século de jornalismo. Fecha. O ministro Dias Toffoli ainda prestou solidariedade à família do piloto do helicóptero Ronaldo Quattrucci, que também faleceu no acidente. O vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, também manifestou pesar pela morte de Boechat. Em nota, o ministro disse que o profissional teve sua carreira marcada pelo exercício do jornalismo sério e independente. Já o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, divulgou nota lamentando o ocorrido. Segundo o ministro, ao longo de quase 50 anos de carreira, o jornalista Ricardo Boechat construiu uma história marcada pelo profissionalismo, pela imparcialidade e pelo cultivo dos valores mais caros ao jornalismo. O Ministério Público Federal, na Paraíba, pediu à Justiça o bloqueio de R$1 milhão das contas do Departamento Nacional de Obras contra as secas, o DINOX, e do Estado da Paraíba, por não terem apresentado os planos de segurança de barragens e de emergência dos açudes, Poções e Camalau, que fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Em agosto de 2017, o Ministério Público Federal assinou um acordo com o Estado da Paraíba e o Departamento Nacional de Obras contra a Seca para que eles apresentassem a cada 3 meses relatórios de inspeção das barragens Poções e Camalaú, que fica em Monteiro, na Paraíba. Além disso, o governo estadual e o departamento deveriam iniciar obras para garantir a segurança dessas barragens. Porém, mais de um ano depois, nada foi feito. Por conta da omissão, além do bloqueio de R$1 milhão, o MPF pediu que os órgãos apresentem em 30 dias um relatório com as medidas que pretende adotar em relação às barragens paraibanas. A Advocacia-Geral da União e o Ministério da Justiça encaminharam ao governo dos Estados Unidos um pedido de cooperação jurídica internacional para bloquear $124 milhões da empresa americana Vantage de Perfuração, acusada de pagar 31 milhões em propina a ex-dirigentes da Petrobras em contrato de um navio sonda. O bloqueio de bens já foi determinado pela Justiça Federal de Curitiba contra as pessoas físicas envolvidas no esquema. Depois desse bloqueio, a AGU ingressou no processo para que também fossem bloqueados os bens da Vantage. Como no Brasil não foram localizados valores suficientes para o cumprimento da pedida liminar, foi necessário solicitar o bloqueio de bens da empresa nos Estados Unidos, onde é sediada. Para que isso aconteça, é preciso que o país acolha o pedido feito pelo Brasil. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, virou réu na Justiça Federal pela 3ª vez. Agora ele responde por corrupção e organização criminosa em um esquema que é acusado de receber R$2.700.000 de propina em troca de beneficiar concessionárias de rodovias do Estado. Outras 9 pessoas também vão responder no mesmo processo. Segundo a denúncia, 7 concessionárias de rodovias paranaenses participaram de um esquema de corrupção do qual Richa faria parte. O grupo superfaturava os preços dos serviços e obras para conseguir o aumento das tarifas de pedágio e serem liberadas
de terminar todas as obras. A defesa nega as acusações. No Tocantins, uma servidora pública conseguiu o direito de iniciar a licença maternidade após a filha prematura sair da UTI. E há outras trabalhadoras tentando a mesma garantia no judiciário. A pequena Elis nasceu bem antes do tempo previsto, com apenas 7 meses e pesando 1,5 kg. Precisou ficar 107 dias internada na UTI. A mãe, Suelen, que é servidora pública, conta que neste período a filha teve algumas intercorrências, como vômitos e convulsão. O contato entre mãe e filha se dava apenas nos horários de visita. Quando finalmente Elis recebeu alta, já havia passado mais da metade do período de afastamento de Suelen, correspondente à licença maternidade. Quando a minha licença acabar, eu ainda vou estar numa fase de adaptação com a Elis em casa, de tantos médicos que eu tenho que levar ela, né? Porque a rotina de um bebê prematuro quando vai para casa é bem grande de acompanhamentos, né? A Elis, por exemplo, vai para neurologista, vai para geneticista, pediatra, tem vários exames que ela tem que fazer ainda. Então, eu vou precisar de um tempo maior para me dedicar a ela. Então, por isso que eu vou pedir essa extensão da licença, porque é bem justo que a gente tenha esse tempo, né, de dedicação, porque ela precisa. Esse pedido de extensão da licença maternidade tem sido feito por outras mães de prematuros. E os casos, muitas vezes, somente são resolvidos no judiciário. No Tocantins, uma servidora do INCRA garantiu na Justiça Federal o direito de iniciar o período da licença apenas depois que a filha saiu da UTI. Os dias em que a mãe acompanhou a bebê internada foram computados como licença por motivo de doença em pessoa da família. A servidora alegou que não conviveu com a filha nos primeiros 119 dias pós-parto por conta da internação e prematuridade da menina. Na Justiça, o INCRA chegou a recorrer para anular a sentença favorável à autora da ação, mas sem sucesso. Na decisão, foi ressaltado que a bebê nasceu com um pouco mais de meio quilo e teve sérias complicações. Portanto, era imprescindível o acompanhamento da mãe durante a internação. Além disso, há previsão legal para atender o pedido da autora, porque o artigo 83 da Lei 8.112 diz que poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença dos filhos e outros dependentes, mediante comprovação por perícia médica oficial. Este advogado explica que já há jurisprudência neste sentido. Uma decisão judicial, ela vem ao encontro de uma série de regramentos jurídicos, uma série de convenções internacionais protetivas da criança, das quais o Brasil é signatário, a própria Constituição Federal, que traz em seu artigo 227 o princípio do melhor interesse da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente também impõe que decisões administrativas e judiciais sejam tomadas com esse pano de fundo, né? Então a decisão vem ao encontro desse regramento a garantir a que o melhor interesse da criança seja preservado. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que advogados públicos ou privados, integrantes da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé por causa da atuação profissional. Em Minas Gerais, um advogado foi multado em conjunto com sua cliente por supostamente ter cometido litigância de má-fé. A litigância de má-fé ocorre quando uma das partes de um processo litiga intencionalmente com deslealdade ou corrupção, como explica este advogado. A parte que, por exemplo, utiliza-se do processo civil para alterar a verdade dos fatos, ela ou também, por exemplo, interpor recursos meramente protelatórios, ela pode ser considerada uma parte que esteja litigando de má-fé. Ao julgar o mandado de segurança contra a multa, o Tribunal de Justiça Mineiro negou o pedido e julgou extinto o processo. No STJ, os ministros da 4ª turma entenderam que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício das funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que o Código de Processo Civil de 2015 é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos às penas processuais, cabendo ao magistrado oficiar ao órgão de classe, no caso a Ordem dos Advogados do Brasil,
para a apuração de possível irregularidade. Por isso, o STJ cassou o acórdão recorrido e determinou o prosseguimento da ação para que o Tribunal Estadual a julgue como entender de direito. E você vai ver no próximo bloco. Pesquisa que traça perfil do magistrado brasileiro é lançada no Rio. A grande maioria, mais de 70% dos que responderam, 70% defenderam o processo judicial eletrônico. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participou hoje do lançamento da pesquisa Quem Somos? A Magistratura que Queremos, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. O estudo da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro traça o perfil do juiz brasileiro. Em relação às novas tecnologias, a grande maioria, mais de 70% dos que responderam, 70% defenderam o processo judicial eletrônico. O Conselho Nacional de Justiça vem implementando o processo judicial eletrônico e na nossa gestão, que assumimos em setembro, nós aportamos mais recursos e começamos a fazer convênios com tribunais país afora. Já há 70% a 80% dos tribunais que estão utilizando o PJE e agora, mais recentemente, inclusive aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Calcula-se que o Brasil tem aproximadamente 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Mas você sabe como é esse transtorno e conhece os direitos dessas pessoas? Quais esses direitos que estão previstos em lei? Confira na reportagem de Daiane Garcês. Léo é irmão do Pedro e, detalhe, gêmeo. Não idênticos, mas unidos por uma vida uterina. Até que no 3º mês, Ana percebeu que havia algo de diferente com um dos filhos. E aos 6 meses encontrou uma especialista que foi clara. Realmente o seu filho tem alguma coisa, pode ser que seja autismo, mas é muito novo para dar esse diagnóstico. A confirmação do transtorno do espectro autista, popularmente conhecido como autismo, foi dada quando ele tinha 1 ano e 3 meses. Os médicos detectaram o nível severo. O diagnóstico não levou a família do Léo a cruzar os braços e esperar o que estava por vir. Muito pelo contrário, os pais começaram a buscar todas as terapias e atendimentos. E o resultado está aqui. O bebê que mal balbuciava já está em processo de alfabetização, atende a comandos simples e até utiliza a tecnologia com muita facilidade. Léo, que joguinho é esse? Blue Play. O autismo já foi considerado raro. Os primeiros sinais surgem nos primeiros 3 meses de vida. Nós temos, muitas vezes, uma interação que pode não apenas ser completamente embotada afetivamente, ou seja, excluído, ele se exclui, senta num canto, fica repetindo comportamentos várias vezes, como, por exemplo, o comportamento estereotipado de se balançar no canto, ou ele pode ter uma interação agressiva. Em 2012, entrou em vigor a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Entre os 3 pilares da legislação está a saúde. O artigo 2º determina atenção integral às necessidades, a começar por um diagnóstico precoce, acesso a medicamentos e nutrientes e atendimento multiprofissional. Já o parágrafo único da lei não deixa brechas. As instituições de ensino devem ter profissionais de educação capacitados para lidar com esses alunos em sala de aula nas classes regulares. Mas o que está escrito na norma não se torna prática no dia a dia. Nem tudo aquilo que está previsto na legislação de fato é concretizado. O Estado muitas vezes alega que não tem dinheiro ou não tem respaldo para isso, mas isso não afasta a possibilidade de demandas judiciais. Uma empresa de telefonia vai ter que pagar a indenização por limitar o tempo para empregados irem ao banheiro. A 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a restrição viola a honra e a dignidade do empregado. O controle de tempo imposto pela empregadora foi considerado abusivo pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. Ao julgar o caso, o TRT havia condenado a empresa de telefonia GVT a pagar R$ 2.000 à empregada que ajuizou a ação trabalhista em Maringá. A atendente sustentou que pausas longas para ir ao banheiro geravam descontos no pagamento do adicional de produtividade. Esse adicional representava ganho de até 70% do salário.
O chamado programa de incentivo variável era medido com base em avaliações de clientes, tempo médio de atendimento, assiduidade e produtividade. Mas o valor era reduzido quando o empregado apresentava atestados médicos ou quando demorava mais do que 5 minutos no banheiro. A empregada alegou que era inevitável passar do tempo estipulado, porque havia mais de 400 empregados por turno para poucos banheiros e isso gerava filas. Além do desconto, ela contou que também era advertida pelo supervisor. A atendente pediu revista do processo e o caso chegou à segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. A ministra Maria Helena Malman, relatora do recurso, explicou que o TST tem revisto valores de indenizações exorbitantes ou insignificantes, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A ministra entendeu que a restrição para uso do banheiro afronta a honra e a dignidade do empregado e configura abuso do poder diretivo patronal. No caso julgado, a turma considerou que era preciso aumentar o valor da indenização pela extensão do dano e para efeito pedagógico. Por unanimidade, a empresa foi condenada a pagar R$10 mil de indenização. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, negou para uma mãe o benefício de pensão em decorrência da morte do filho por falta de comprovação de dependência econômica. A primeira turma do TRF1 não aceitou a alegação de uma mãe que tentou requerer na Justiça, após negativa do INSS, uma pensão pela morte do filho. Segundo a autora, ele sempre ajudou nas despesas de casa, mas o colegiado entendeu que a justificativa da mãe não se encaixa nos requisitos legais, pois para que um genitor possa receber pensão por morte do filho, é necessário comprovar dependência econômica, como explica essa advogada. Para o pai que fica, ou um irmão, é necessária a comprovação de dependência econômica, que a gente não pode confundir com a mera ajuda. Às vezes o filho dá uma ajuda para o pai mensalmente, né? Ou esporadicamente, a gente não pode confundir a dependência que ele precisa para viver daquilo que o filho dá a ele, da mera ajuda, que é o que as pessoas costumam confundir, né? Não, ele me ajudava, então eu tenho direito à pensão por morte. Não é a mera ajuda. É o pai depender do filho para sobreviver, daquilo que o filho provê para ele. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Jamil Rosa, explicou que a dependência econômica dos pais em relação aos filhos não é presumida, ao contrário, precisa ser provada. O magistrado ressaltou ainda que a autora já é beneficiária de uma aposentadoria especial, o que impossibilita também a concessão do benefício de pensão por morte. Antes de requerer uma pensão por morte ao INSS, o interessado precisa verificar os critérios legais. No caso de filhos e cônjuge, essa dependência econômica ela é presumida. Agora, no caso do pai, que é o genitor do segurado que veio a óbito, ou de um irmão que tenha ficado, aí a dependência econômica, para que você receba o benefício da pensão por morte, ela deve ser comprovada. Existem alguns requisitos, imposto de renda, disposição testamentária, conta bancária conjunta, né? Anotação no livro do empregado de que o pai ou a mãe ou tem um irmão que é dependente. Próximo bloco, o dever de todos no combate ao mosquito da dengue. Até uma tampinha de garrafa é suficiente para criar uma larva, larva. Então, é um depósito potencial. Estamos no verão, época do ano em que aumenta muito o índice de dengue em todo o Brasil. Mas combater o mosquito Aedes aegypti não é só dever do Estado. A população tem papel fundamental. Ele pode estar em qualquer cantinho, em um simples copo descartável, vaso de planta e pneu. Qualquer lugar que acumule água pode ser criador do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Até uma tampinha de garrafa é suficiente para criar larva. Então, é um depósito potencial. Tudo aquilo que acumula água ou que esteja com água, né, é um depósito potencial. Então, a pessoa precisa verificar o seu quintal. O Estado tem o dever de promover campanhas de combate e controle de doenças. E no caso da dengue, não é diferente. Em todo o Brasil, agentes de combate a endemias fazem vistorias em casas, apartamentos e no comércio, para conferir se não tem água acumulada em locais que possam ser criadouro do mosquito. Outra forma de combate é com o chamado fumacê. São partículas que visivelmente parecem fumaça e que abatem a fêmea do mosquito no seu repasto, quando ela está buscando sangue para fazer a maturação dos ovos, essa partícula vai eliminar ela no voo. A população também precisa fazer a sua parte, sempre deixar limpos quintais, calhas e caixa d'água. Marcelo já teve a dengue e depois disso conta que redobrou os cuidados para não ter mais problemas com o mosquito. Se os de lá não fizerem também, aí fica complicado, né? Mas aqui, graças a Deus, a gente nunca teve esse problema. O pessoal aqui sempre fazem a parte deles também para evitar esse tipo de problema, né? Porque ninguém quer pegar essa tal da dengue aí. Mas nem todo mundo faz sua parte. Essa advogada explica que, nesses casos, o Estado pode multar o dono do imóvel que deixar acumular água e formar criadouro do mosquito da dengue. E desde 2016, o agente de combate a endemias que não conseguir acesso também pode fazer entrada forçada em imóveis públicos e particulares. A pessoa não estando no local, a gente verificando que é um local, por exemplo, aqui em Brasília nós temos bastante, né, a área de Lago Sul, Lago Norte, que são áreas bem endêmicas, né, e existem muitos terrenos abandonados. Então, o agente ele pode fazer a entrada. Claro, tem todo o procedimento administrativo, ele precisa lavrar um termo, dizendo como estava quando entrou, ele tem que evitar possíveis danos ao imóvel, mas ele pode sim adentrar. Inclusive, ele pode requerer força policial, caso ele entenda que ele sozinho não vai conseguir fazer a entrada. O Ministério Público Federal assinou hoje um memorando de entendimento com representantes da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e Fundo de População da ONU. O memorando de entendimento foi assinado no memorial do MPF. O documento tem como objetivo garantir um compromisso entre o MPF, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e Fundo de População da ONU para a proteção dos direitos humanos e das mulheres. O documento também fortalece as questões de população firmadas na Agenda de 2030, aprovada em Assembleia Geral na ONU em 2015, e a atuação das autoridades em catástrofes como a de Brumadinho. O memorando fortalece a atuação em relação aos mais necessitados, aos mais pobres, aos atingidos inesperadamente por desastres evitáveis, apontando para uma concórdia e para a paz social. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Daiane Garcês, que tem as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Daiane. Boa noite, Érica. Boa noite, William, todos que acompanham o Jornal da Justiça. E vamos começar o giro desta segunda-feira com duas decisões do Supremo Tribunal Federal. Na primeira, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o município de Tietê, em São Paulo, tem 120 dias, 4 meses, para reorganizar a administração municipal e cumprir a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso porque o TJ paulista entendeu que é inconstitucional a lei local que permitiu 800 servidores migrarem do regime seletista para o estatutário. O município queria atribuir efeito suspensivo ao recurso apresentado aqui no STF. Para o relator, esse pedido não teve uma base consistente, mas, por outro lado, ele entendeu que a solicitação de adiar os efeitos é razoável, daí o prazo. Em outra decisão, o STF reafirmou que é impossível estender reajuste salarial a empregados de entidades vinculadas às universidades de São Paulo. Essa decisão foi durante o julgamento de um recurso contra entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que estendeu aos empregados do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza todos os reajustes fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades de São Paulo. Lembrando que esse tema teve repercussão geral reconhecida no STF. Uma outra notícia do giro é o decreto de indulto humanitário
publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, que beneficia presos com sérios problemas de saúde. O texto, assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, estabelece alguns critérios para essas pessoas que vão ser beneficiadas. Entre eles, aqueles que têm doença grave, incurável, aqueles que estão em estágio terminal de patologias como câncer, tuberculose e HIV. Também estão incluídos na lista aqueles que ficaram tetraplégicos, paraplégicos e cegos depois do cumprimento da pena. Mas ainda tem uma lista daqueles que estão excluídos dessa lista de benefícios. São eles, aqueles condenados por crimes praticados com grave violência, estupro e delitos contra a dignidade sexual, tortura, terrorismo, aqueles que foram condenados por participarem de organizações criminosas, crimes de corrupção e peculato. E também, sem esquecer, aqueles que estão beneficiados pelo acordo de colaboração premiada. E, por fim, olha só, hoje a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no município, no Rio Grande do Norte, de Nossa Senhora da Apresentação, lá no norte de Rio Grande do Norte. Tudo começou com um pedido da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral entendeu que havia uma suspeita de fraude. Os policiais foram lá, fizeram diligências e confirmaram. Tinha um eleitor que tinha 2 títulos e conseguia votar em 2 cidades diferentes. Daí foi confirmado que ele praticava essas fraudes e outras fraudes. Até porque o objetivo desse mandado de busca e apreensão era esse: buscar documentos, informações para comprovar todas essas práticas que, se confirmadas mesmo e somadas, podem fazer com que esse homem cumpra até 22 anos de reclusão. É isso, essas são as notícias do Giro desta segunda-feira, e tudo que você viu aqui você pode acompanhar no YouTube. Basta acessar TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Ayane. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.